Graças a Deus, mais uma vez boa noite a todos os irmãos de Limeira, os irmãos que nos assistem em casa, Deus seja louvado. Olha, eu tenho certeza, para onde chegar essa palavra, tanto aqui em qualquer lugar desse país e desse mundo, Deus vai fazer milagres e vai operar maravilhas. Amém? Vamos já para a palavra de Deus? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Uma história bem conhecida, né? A Bíblia nos conta aqui sobre a multiplicação do azeite da viúva. E tem uns segredos aqui dentro desse texto que eu quero dividir com vocês. Já trouxe isso para a igreja de Leme, eu não me apresentei, né? Pastor Tiago, quem não me conhece, sou pastor da nossa igreja lá da cidade de Leme. Deus tem nos abençoado bastante lá também. E, por convite do pastor Eduardo, estamos aqui também falando da palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eu prefiro a tradução que diz escravos, tá? Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Olha aqui para mim, por favor. Irmãos, hoje nós estamos vivendo todo esse período, não só pandemia, eu acho que a pandemia, não vou chamar de detalhe, tá? Mas estamos vivendo tempos difíceis. E a tendência disso piorar é muito grande. E se nós, como igreja do Senhor Jesus, não pararmos para olhar essas situações que estão nos cercando, nós podemos, talvez, não chegar aonde Jesus tem desejado para que nós chegássemos. O apóstolo Paulo, ele declara na sua carta a Timóteo o quê? Combati um bom. Para mim, essas 2 coisas são as mais importantes. Acabei a carreira e guardei a fé. Quando ele fala de acabar a carreira, o Paulo, ele tem a certeza de que ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha para ele. Tudo aquilo que Deus o comissionou para fazer, ele fez. Se você pegar Atos 27, a Bíblia fala do naufrágio. Sim ou não? E ali o Paulo ora e tem uma revelação de Deus, onde Deus falou, o anjo do Senhor esteve com ele e disse: olha, ninguém vai morrer. Mas tem um detalhe ali. O próprio Deus diz para Paulo que o que importava é que ele fosse apresentado a César. Deus tinha um propósito ali, e nem toda aquela tempestade iria impedir. E nós temos que nos preparar para isso. Nos prepararmos espiritualmente, com consagração, com jejum, com leitura da Bíblia, com oração, para que possamos viver todos os propósitos que Deus tem para nós. Amém? Só que aí você vê que talvez muitos dos que falam serem crentes, cristãos, não estão se importando muito com isso. E isso é preocupante demais. Crente que pouco ora, crente que pouco lê a Bíblia, crente que não tem um tempo de consagração para com Deus, não, sei lá, não jejua, não faz um jejum, não mortifica a sua carne. Você acha que esse tipo de crente vai resistir nos dias maus? Quantos que não ficaram pelo caminho nesse tempo de pandemia? Sim ou não?
Se eu perguntar aqui para vocês, a maioria de vocês vai dizer a mesma coisa, que conhece pelo menos um irmão que faz aí 8 meses, 9 meses que você não vê na igreja. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Por quê? O que será que faltou para ele? Onde eu quero chegar com isso? Essa mulher, ela tinha um foco na vida dela agora. Qual era o foco da vida dela? Não permitir que os filhos fossem levados como escravos. Esse se tornou o foco da vida dela. E ela foi atrás do profeta. Ela foi correr atrás do profeta. Ele tem que me ajudar. Meu marido ia lá. Era um dos filhos dos profetas. O Eliseu tinha uma escolinha de profetas lá. E o marido dela servia lá. Ela falou, ele tem que me dar uma solução, ele tem que me dar uma saída, ele tem que me ajudar. Só que ela não foi buscar o que ele tinha para dar. Ela foi buscar o que ela queria receber. E esse é um problema. Muitos de nós vamos à igreja hoje buscar, não o que Deus tem para nos dar, mas o que nós queremos receber, pensando, eu vou para a igreja buscar isso, porque se Deus me der isso, eu vou resolver pelo menos esse problema. No caso dela, o que resolveria o problema dela? O que resolveria o problema dela? O quê? Dinheiro. Na cabeça dela. O que resolveria o problema dela era dinheiro. Como acontece com muita gente hoje, que vem para a igreja para prosperar. É errado, pastor? Não é errado. Errado é quando você só vem por isso. Quando você vem buscar a Deus só por este propósito. Tem gente que vem para a igreja buscando saúde. É errado? Não. Pedro disse o quê? Enéas, Jesus Cristo te dá? Jesus tem saúde para dar? Tem. Mas só saúde? Hã? Não. Então, a pessoa faz o quê? Ela foca em algo na vida dela e diz assim, eu vou buscar isso, porque isso vai resolver o meu problema. Só que ela não vê que ela não tem só aquele problema. Ela tem outros. Mas ela foca naquele. Naquele momento, aquilo passa a ser para ela o motivo pela qual ela vai buscar de Deus. E talvez seja o seu caso. Por que você está aqui hoje? Se eu perguntar, todos vocês aqui vão afirmar. Todos vocês. Todos nós aqui. Pelo menos um problema todos nós temos. Sim ou não? O que não pode acontecer é exatamente isso. Você sair da sua casa focado neste problema e dizendo, eu vou lá buscar a solução deste problema. Você pode ser uma pessoa que vai se frustrar, como muitos fazem, que buscam o que querem e não o que Deus tem para dar. Porque Deus não vai te dar o que Ele não quer, o que Ele não tem. Não, pelo menos, naquele momento. E talvez você pense, você diga que é o que você mais precisa. Mas Deus sabe que não é. Ela precisava do dinheiro. Na cabeça dela, ela vou buscar lá, o profeta vai fazer uma vaquinha, vai juntar uns irmãos lá, vai juntar uns outros filhos dos profetas lá, e vai me levantar um dinheiro, eu vou pagar a dívida. Só que olha que coisa séria. No versículo de número 2, diz Eliseu para ela o seguinte, o que te hei de eu fazer? E declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem o quê? Aí eu pergunto para você, ela pegar o dinheiro, pagar a dívida, os filhos dela não seriam mais escravos. Mas e daí? Ela continuaria na miséria, sem nada em casa, na derrota total e completa. O que resolveu? Ela conseguiria resolver um problema, mas e os outros? Quando você foca em uma coisa só,
você busca só por aquilo, você acaba deixando de lado o que realmente importa. Não, depois eu vejo isso. Mas não é assim que Deus opera. Deus não faz nada pela metade. Deus não tampa um buraco para deixar outro. A obra de Deus na vida de cada um de nós, ela tem que ser completa. Deus tem uma obra completa para fazer. Deus não vai tirar você da miséria e te deixar doente, para você gastar o que você agora ganha com remédio. Porque Deus não é assim. Deus faz as coisas por completo. Amém? Para isso, nós precisamos enxergar o detalhe principal aqui. Quando ela declara o que tem, ela diz assim: a sua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ah, irmão. Primeira coisa, declara-me o que é que tens em casa. Sabe qual é um problema nosso? Nós buscamos em outras coisas a solução que já está aqui, ó, dentro de cada um de nós. Sabe qual é essa solução? É o Espírito Santo. A pessoa busca no dinheiro, melhores médicos, sim ou não? Ela busca em tudo para tentar resolver aquele problema. Quando a solução dos problemas dela já está dentro da sua própria. A Bíblia, Paulo disse o que aos Coríntios? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de você. Você vai ver que você tem algo dentro de você que é a solução de todos os teus problemas. E que a única coisa que você precisa fazer é multiplicar isso. Talvez o que você tenha de azeite dentro de você, você sabe que o azeite representa o Espírito Santo, sim ou não? Então talvez o que você tenha de azeite dentro de você não está sendo suficiente. E por isso que você está indo em outros lugares, buscando uma solução, indo lá num banco pedir empréstimo, ou no agiota, ou buscando uma solução, como a mulher do fluxo de sangue, onde falavam para ela, ó, tem um médico bom em tal lugar. Ela ia. Não resolveu nada, mas tem outro médico que faz isso, vai lá. E ela ia. Às vezes é o seu caso. Por não multiplicar o azeite, por não deixar o Espírito Santo se multiplicar na sua vida, por estar numa reunião como essa, e ficar pensando, Deus, eu preciso do dinheiro, Deus, eu preciso resolver aquele problema, Deus, amanhã eu tenho aquela conta para pagar, Deus, eu tenho aquilo para fazer amanhã. Por se focar nisso, você está esquecendo de algo primordial, que é falar, Deus, eu só preciso de uma coisa agora. Derrama sobre mim esse azeite. Eu preciso ter o teu Espírito Santo. Amém? Porque quando você se enche do Espírito Santo, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. O vinho não é bebida em si só, é aquela alegria que a pessoa precisa, condicionada. É a alegria que o mundo dá. Aquela falsa imagem de que está tudo bem. A pessoa bebe para esquecer os problemas. Ela precisa das coisas do mundo para se sentir bem. Paulo disse, não se embriague com isso. Mas enchei-vos do Espírito. Porque isso é o que verdadeiramente importa. E talvez por estar focado em uma coisa, por focar nessa necessidade como essa mulher estava, dizendo, eu preciso do dinheiro. Eu tenho que conseguir esse dinheiro. Meus filhos vão ser levados como escravos. Pastor, se eu não conseguir esse dinheiro, amanhã vai ter um oficial de justiça aqui na minha porta para levar o meu carro. Pastor, se eu não conseguir esse dinheiro, olha, eu não sei, o proprietário da minha casa vai entrar com uma ação de despejo.
Pastor, eu preciso disso para resolver o meu problema. E aí você vem para a casa de Deus, você vem buscar não aquilo que Deus quer te dar. Não aquilo que você verdadeiramente precisa. Você devia estar aqui agora, preocupado com o tanto de azeite que há em você. O que o salmista, o Davi, no Salmo 23, ele declara? No versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença de quem? Dos meus? Unges a minha cabeça com? E o meu cálice? Você vê que ele fala, olha, o senhor vai preparar a mesa na presença dos meus inimigos, mas eu não quero estar sem o azeite, não. Eu quero ter o óleo. E eu não quero pouco, não. Eu quero que o meu cálice transborde. O próprio Davi, no Salmo 51, das 3 coisas que ele pediu: a alegria da salvação, não lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu. O Davi sabia que ele só era rei porque ele tinha o Espírito Santo. Porque a Bíblia mesmo diz no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, que quando ele recebeu a unção que veio da vida de Samuel, que Samuel derramou o óleo do azeite sobre ele, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E quando isso acontece, Deus faz de pastor de ovelha, rei de Israel. Amém? Você não precisa do dinheiro, você precisa do óleo, irmão. Quando você tem o óleo, Deus transforma a tua situação. Você está focado em coisas que você pensa que você precisa, que você acha que são essenciais, e está deixando de lado. Ela deixou de lado. Ela falou, eu tenho senão uma botija de azeite. E aquilo não vai resolver. Realmente, não resolvia. Por isso precisava ser multiplicado. Talvez você está aflito, você está desesperado, você está angustiado com seus problemas, porque o que você tem do óleo não é suficiente. Aí eu pergunto, por que você não multiplica? Você saiu da sua casa para chegar aqui na igreja e ficar olhando para a minha cara e dizendo, por que o pastor não está aí? Não, você tem que estar preocupado, não é com quem vai estar aqui. Você tem que estar preocupado é com quem vai vir sobre a tua vida. Você tem que querer o Espírito Santo sobre você. Porque eu não vou resolver os teus problemas. Quem vai resolver os teus problemas é o Espírito Santo. Amém? Aí olha o que diz o seguinte, versículo 3. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, e aqui tem um segredo. E faz o que, igreja? Então entra e fecha a porta. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui? Eu preguei isso hoje de manhã na nossa igreja, de Leme. Tem gente que confunde. Não dá para falar tudo que nós falamos, senão vai se estender. Mas tem gente que confunde comunhão com intimidade. O que é comunhão? É isso aqui, ó. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que a igreja de Atos, ela partia do pão, das orações. Todos tinham tudo em comum. Isto é comunhão. Deixa eu perguntar, quem aqui veio para a igreja hoje buscar a Deus? Quem que veio? Levante a mão, por favor. Ou seja, isso é comunhão. Todos nós estamos no mesmo propósito. O propósito de buscar a Deus. E quando a igreja se reúne nesse mesmo propósito, nesse mesmo desejo, Deus opera. A Bíblia diz que eles praticavam a doutrina dos apóstolos e Deus operava maravilhas, fazia sinais, como a gente vê. Deus curando, Deus libertando, Deus livrando, sim ou não? A gente vê porque há no nosso meio o quê? Comunhão. Mas tem coisas, irmão, que você não vai conseguir aqui. Você vai conseguir quando você fecha a tua porta. Jesus falou o quê? Vem comigo em Mateus 6.
Talvez você não esteja praticando isso, e é um problema. Mateus 6, versículo 6 também. Você conhece, mas não vou ficar na minha palavra. Vamos para a Bíblia. Que aí você lendo, talvez você guarde mais e melhor. 6,6. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, como que tem que fazer? Entra no teu aposento. E olha só, e fechando o quê? Aqui ele está falando de intimidade. O que Deus queria fazer na vida daquela mulher, Ele só faria se ela fechasse o quê? A porta. Tem coisas que você não vai receber na igreja, em comunhão. Tem coisas que você só vai viver de Deus, que você só vai alcançar de Deus, sabe quando? Quando você fechar a tua porta e fazer isso aqui, ó. Ora ao teu Pai que vê o que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. O recado do profeta foi pontual. Fecha a porta. Ninguém precisa saber. Ninguém tem que ver. Vai ser entre você e Deus. Deixa eu perguntar. Faz quanto tempo que você não entra em secreto com Deus? Para fazer isso aqui, volta lá para Reis, por favor. Segundo livro de Reis, onde nós estávamos. Capítulo 4. Por quê? Para fazer isso aqui, ó. Capítulo 4, versículo 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E faz o quê, irmão? E deita, e derrama o azeite. É isso que você tem que fazer. O que tem dentro de você? O que você carrega? Olha só, preste atenção. Naquela botija tinha azeite. Amém? Mas o que tem dentro de você? Talvez seja um ressentimento por causa de uma maldade que um dia te fizeram. Uma mágoa de quem um dia te agrediu, não com soco, não com tapa, mas te agrediu com palavras. Às vezes um orgulho que te impede de reconhecer que você deveria fazer o que você não quer fazer. Enquanto você não entrar no teu secreto, não fechar a tua porta, e ali não derramar o que há dentro de você diante de Deus, você não vai poder receber o que Deus tem para derramar na tua vida. Você vai continuar do jeito que você está. Não haverá renovo. Por que muita gente vem para a igreja e depois começa, porque eu não estou sentindo a presença de Deus, porque não é mais a mesma coisa. Por quê? O problema será que está na igreja, irmão? Será que está no pastor Eduardo? Será que está em mim? Não. É a pessoa que ela não tem a sua vida com Deus fora da igreja. Ela vem para a igreja cheio de coisa. O coração dela está cheio de coisa. Ela não derrama. Não, porque eu não acho certo. Onde já se viu, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que liberar o perdão. Eu não fiz nada para aquela pessoa. Eu não fiz nada para aquela pessoa, para agora chegar lá e eu vou ter que falar para ela que se ela me perdoa, eu não. É isso. Você não tem se derramado. Irmão. Você entra no teu secreto e se derrama, ali o próprio Espírito de Deus já trabalha isso em você. Você sai dali quebrantado. Ele mandou Jeremias descer para a casa do oleiro e falar, o que você está vendo? Estou vendo o oleiro fazer o vaso. Aí ele quebrou o vaso e fez de novo. Falou, assim sou eu, com o povo de Israel. Eu quebro quantas vezes eu quiser. E eu faço de novo
quantas vezes eu bem entender. Agora vai falar isso para o crente hoje, que ele tem que ser quebrado, que ele tem que passar por esse processo. Não, onde já se viu, eu estou 30 anos dentro da igreja, eu já sei o que é bom e o que não é. É assim. Não aceita mais ser quebrado. Não estou falando que a gente quebra, não, é o próprio Deus. Se a pessoa resiste ao próprio Deus, irmão, você vai fazer o quê? Se nem o Espírito Santo está conseguindo convencer o cabra, você acha que a gente consegue? Por isso que está aí nessa vida. Não tem nada em casa. Está passando necessidade. Está uma luta tremenda no casamento. Por quê? Porque não se derrama, irmão. Não tem uma vida de intimidade com Deus. Vem para a igreja e vem naquela expectativa. Não, vou lá para Deus fazer tudo. Quer que Deus faz tudo sem você fazer nada? Que crente que você é? Que tipo de crente você está sendo, irmão? Que tem essa oportunidade de fechar o teu aposento e falar, Deus, agora é só o Senhor e eu. Cansei de ser um vaso de desonra. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero que o Senhor faça em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade. Amém, pessoal? Mas não, cheio de si. Vai falar, não, você tem que fazer isso. Não, porque isso eu não faço. Isso aí pede para ele fazer. Mas por que ele fazer? Não, porque ele chegou agora na igreja, ele tem que fazer. Já se acha autossuficiente, já se acha bom demais para fazer isso, já quer começar a escolher o que vai fazer ou não dentro da igreja. Que tipo de servos nós somos, irmão? Essa mulher, ela queria a solução. O profeta estava apontando para ela a solução, só que ela ia ter que fazer. O que a Maria disse para aqueles garçons no casamento? Fazei o quê? Fazei o quê? Tudo. Ele mandou encher as talhas. Eles foram lá e encheram as talhas. Você sabe quanto pesava uma talha daquela? Vazia já era um chumbo, irmão. Cheia de água, então. Mas os homens foram lá, encheram as talhas, suaram, carregaram. Ai, meu Deus do céu. O que esse homem está aprontando? Tomara que dê resultado. Mas obedeceram. Sim ou não? Aí você vê Jesus fazendo assim, ó, nas talhas. Tenta imaginar as talhas ali cheias de água, Jesus assim, ó. Pronto. Jesus nem fez isso. Eles trouxeram a água cheia, as talhas, perdão, cheia de água, e Jesus só falou isso. Leva para o maître. Quando o maître bebeu, ele bebeu o melhor vinho, um vinho que ele nunca tinha bebido na vida dele. Jesus não precisou fazer uma oração. Jesus não precisou estender a mão. Sabe o que fez aquela água se transformar em vinho? A obediência dos garçons em fazer tudo o que ele mandou. Você fica escolhendo o que fazer, irmão. Você se acha bom demais para fazer só o que você quer. Você quer escolher quando vai dar dízimo. Você quer escolher quando vai fazer oferta. Você quer escolher o mês que vai dar. Não, esse mês agora tem que comprar o presente para o fulano, para o Beltrano, para o Ciclano. Ah, não vai dar, não. Aí você escolhe. Você escolhe. Aí depois vai reclamar. Ô, pastor, não tem nada em casa. Por quê? Por que será que não tem nada em casa? Ele está te dando a saída. Está te mostrando a solução. Se enche. Se preocupa com as demais coisas, não. Se enche. Você precisa agora se encher. O que você precisa agora é derramar esse azeite que está aí. O que você precisa fazer aqui agora é derramar o seu coração. Não sei qual o propósito que trouxe você para a igreja. Esquece esse propósito. Esquece. O que você precisa agora não é o do dinheiro para pagar a conta. O que você precisa agora não é, sei lá, não é isso. O que você precisa agora é derramar o teu coração em Deus. Amém? É isso que você precisa. Verte o azeite. Você e Deus. Você e o Pai agora. Numa decisão. Numa postura agora santa. Dizer, olha, Deus, é isso que eu vou fazer.
É isso que eu vou fazer. A Ana conseguiu o milagre dela como? Como? Vamos lá? 1 Samuel. Daqui a pouquinho a gente já vai orar. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1. A Ana focava a vida dela no quê? Qual que era o problema da vida da Ana? Quem sabe me responder? Qual que era o problema da vida da Ana? Nós entendemos que era a sua esterilidade. Ela não tinha o quê? Filhos. Mas era mesmo? Será? Tem gente que vai dizer assim, não, o problema da Ana era a Penina. Que ô mulher chata. Será mesmo, irmão? Será que teu problema é esse que você está falando que é mesmo? A falta de dinheiro? Que a gente vem para a igreja pensando isso, é ou não é verdade? Eu, quando vim para a igreja, eu pensava, eu vou para a igreja, Deus vai me abençoar, eu vou prosperar, meus problemas acabaram. Parecia propaganda de 0800, né? Seus problemas acabaram. Mal sabia eu que eles só estavam começando. Porque agora que a gente era de Jesus, agora o diabo ia apontar o canhão de míssil assim, ó, e só no puf. É ou não é? A gente fala, vou para a igreja e vai resolver meus problemas, irmão. Pelo amor do Pai. Só piora, irmão. Você fala, mas por que eu estou fazendo isso? Eu vim para a igreja para acabar com o problema, só piorou? Pois é. Porque a gente pensa que o nosso problema é aquele e não é, irmão. Você está pensando que o seu problema é esse aí? Eu não sei qual é o seu problema, tá? Não sei. Você sabe qual é. Você está dizendo, pastor, olha, se Jesus resolvesse isso para mim, já seria maravilhoso. Aí ele resolve, amanhã vai aparecer outro, você vai falar, tá vendo? Não dá. Acabei de resolver um problema aqui, já apareceu outro ali. É isso. É ou não é verdade? Sim ou não? Porque não é nosso problema esse, irmão. O Eucana era um marido exemplar. Ele falou para Penina, falou, olha, eu sou melhor do que 10 filhos para você. A porção maior do sacrifício eu ofereço por você. Mas isso não era suficiente para Ana, porque ela achava, não, porque eu não tenho filho, eu não presto, eu não valo nada. Ainda tem essa Penina para ficar na minha cabeça. Toda vez que vai para a igreja fica falando, porque mais um ano, né? Mais uma vez, né? Você não conseguiu de novo, né? E ela focava aquilo como se fosse o problema dela. Mas não era, irmão. Mas não era. Ela era uma mulher de Deus? Era, como você é. Você é de Deus, irmão. Você crê que você é de Deus? Você é de Deus. Como Ana era. Era uma mulher de Deus que tinha problemas. E dizia que o problema dela, se fosse resolvido, ela seria a mulher mais feliz do mundo. Mas não foi. Não era isso. O que ela fez? Como ela resolveu? Olha o que diz aqui, ó. Versículo de número 14. Ela foi para a casa de Deus. Só que aí ela foi como? Ela não foi com Eucana, ela não foi com Penina, ela foi sozinha. Ela entrou no templo sozinha. Ela e quem? E Deus. Você vai falar, pastor, mas eu não venho sozinho para a igreja, eu venho com meu marido, eu venho com a minha esposa, tá bom. Mas tem coisas que você tem que aprender a resolver entre você e Deus, irmão. Pode ter muita gente do teu lado aí agora, na sua frente, atrás. Mas você tem que resolver isso você e Deus. Se for necessário dobrar o teu joelho para você falar ali quietinho com Deus, faz isso, irmão. Mas não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Porque senão não teve propósito a tua vinda aqui. Porque Deus não quer que você venha para a igreja e saia igual. Ele quer que você saia transformado, mudado. Pode continuar sem o dinheiro, pode continuar sem o que você veio buscar, sem a bênção que você deseja. Mas só de sair com o coração transformado,
você já é mais do que vencedor, irmão. Foi o que Ana fez. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 1, versículo 14. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher o quê? Atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, leia comigo, por favor, em voz alta e bem forte. Porém, tenho derramado a minha alma perante. É o que faltava para Ana, irmão. Ela ficava triste, ela não comia, ela só chorava, ela só lamentava. Por quê? Porque faltava derramar o que tinha dentro dela. Se esvaziar de si para receber o que vem de Deus. Você está aqui para isso, irmão. Se você vem para a casa de Deus e você não derrama o seu coração, você teve uma semana, eu não vou perguntar quem vem para a igreja durante a semana, pode ficar tranquilo, até porque você resolve depois com o pastor Eduardo. Se não veio também, brincadeira, hein? Mas vamos lá. Você veio aqui hoje. Tá, hoje você veio, graças a Deus, glória a Deus e aleluia. Para quê? Para participar de mais um culto? Uma rotina? Não, irmão. Você passou uma semana inteira. Quem teve luta essa semana aí? Deixa eu ver, levanta a mão. Teve luta? Teve coisa para resolver? Sim ou não? Teve? Então, está cheio disso em você. Você vem para cá para isso. Para chegar aqui agora, não para sair desse jeito que você chegou, cheio de si. Mas para sair cheio de Deus. Só que você vai só receber de Deus se você derramar o que há em você. Aí você consegue. Só isso já é suficiente. Sabe por quê? Leia comigo, versículo 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, coisa que ela não fazia, e seu semblante já não era o quê? Aí eu vou perguntar, ela saiu dali grávida? Igual Maria, do Espírito Santo? Saiu? Ela continuava o quê? Ela continuava estéril. O que mudou nela? Ela agora não foi só para o templo, agora ela foi e derramou o seu coração em Deus. Na hora que ela se derrama em Deus, se esvazia de si mesmo, ela tem oportunidade de se encher de quem? Ali não tinha mais problema, irmão. Quando ela recebe esse renovo, é como se os problemas, aí sim os problemas dela tinham acabado. Porque ela tinha resolvido aquilo que era entre ela e... O problema dela não era esterilidade. O problema dela não era penina. O problema de Ana chamava-se Ana. Talvez você diga, o meu problema é o meu patrão, o meu problema é o meu pastor, o meu problema é a minha igreja, o meu problema é o meu salário. Não, o teu problema é você. Que quando senta nessas cadeiras, não faz o que tem que fazer. Só sabe resmungar, chorar, lamentar, mas não se derrama para receber o que Deus tem preparado para você. Quem tem a visão espiritual, irmão, consegue enxergar e ver que Deus está só esperando para derramar mais dele. Mas não pode. Por quê? Deus não coloca vinho novo em odre velha e suja. Deus não vai colocar azeite novo em botija cheia. Deus não vai colocar o que é dele para misturar com o que é seu.
Ou tenha só de você mesmo, ou tenha só de Deus. Enquanto estiver cheio de si, cheio de você, você não vai estar cheio de Deus. Irmão. Você vê? Dali, ó, e o seu semblante já não era o quê? Você vê? Poxa, irmão, é triste. A gente, como pastor, fala porque vê e sabe. A pessoa vem para a igreja triste, sai triste, irmão. Como é que pode, irmão? A pessoa vem para a igreja triste e vai embora triste. Mas você fala, mas buscou quem? Você encontra com o irmão na igreja, na fora, fala, irmão, que você está triste? É, pastor, que eu passei por uns negócios aí, está meio complicado. Mas você saiu da onde agora, irmão? Você está vindo do shopping? Você está vindo... Não, pastor, eu estava aqui na igreja agora, no culto. E está saindo assim? Então o que você estava fazendo lá? Você ficou 2 horas lá fazendo o quê, crente? Olhando para o teto, contando lâmpada. 84. Ah, tem uma que está queimada ali, ó. Ah, o pastor não troca a lâmpada. Estou dando meu dízimo e o pastor não troca a lâmpada. Olha a sua preocupação, irmão. Gravata do pastor está torta. Ah, a gravata do pastor está torta, ó. Olha o pastor relaxado. Às vezes a gravata está do tamanho da língua também. Só sabe falar. Edita isso aí. Você está entendendo? Estou brincando. Você está entendendo? Você não tem que se preocupar com isso, irmão. A Ana, a preocupação dela, eu quero engravidar. É a Penina. Essa era a preocupação da Ana. Quando ela se preocupou e entendeu que o problema era ela, que ela tinha que se resolver diante de Deus, resolveu tudo. Mudou tudo. Ela já era outra mulher. Você está aqui para ser um novo homem, uma nova mulher diante de Deus. Não aquela mesma pessoa que chegou aqui toda quebrada, linchada pelo diabo, na lama do pecado. Não foi para isso, não é para isso que Deus te trouxe para a igreja, para o reino dEle. Ele te trouxe para você ser transformado, transformada por Cristo Jesus, irmão. Para carregar dentro de você aquilo que é de mais precioso, que é o Espírito Santo. E você fica perdendo tempo com Penina, com Ana. Fica perdendo tempo, porque eu preciso do dinheiro. Não, você precisa fechar a porta do teu aposento, do teu quarto e se derramar diante de Deus. É isso que você precisa. Volta lá para o 2º livro de Reis, e nós vamos terminar. Capítulo 4. Pare de desprezar o que é de mais importante, irmão. As pessoas estão desprezando. É incrível, mas as pessoas estão indo para as igrejas hoje buscar muitas coisas. Estão desprezando o que é mais importante, que é o Espírito, que é o azeite. Você veio num domingo. Bom, eu penso, desde quando eu comecei na igreja, e comecei na Igreja da Graça, estou há 20, agora fez 21 anos em novembro que eu sou da Igreja da Graça. Sempre fui da Igreja da Graça, me batizei na Igreja da Graça, tudo. Nesses 21 anos, para mim, o domingo na Igreja da Graça é o domingo do Espírito Santo. Ou não? Estou errado? Então, se você vem num domingo na igreja, um domingo que nós intitulamos, nós não, né? Missionário aí na direção de Deus. Um domingo que é do Espírito Santo, busca ao Espírito Santo. Você vem num domingo, você tem que fazer o que na igreja? Buscar quem? Então, por que você vem no domingo para buscar dinheiro, irmão? Você quer buscar dinheiro, você vem na segunda-feira da prosperidade, irmão. O dinheiro vai resolver o teu problema? Pastor, vai. Então vem na segunda-feira. Quem faz a segunda-feira da prosperidade? É o reverendo Stan? Então, segunda-feira você vem com o Stan. Vai resolver o teu problema? Não sei. Meu problema é meu casamento. Você vem na quarta-feira da família. Agora vai tentar resolver tudo isso sem o Espírito Santo. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Quem que é o poder de Deus? É o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós Ou seja, sem o Espírito Santo você não é nada, irmão. Você não tem força para nada. Mas você fica focando em outras coisas. Ela falou,
Eu tenho lá uma botija de azeite. Estava ali a solução do problema dela estava na casa dela já. Estava ali. Mas não, eu vou lá buscar com o profeta, ele vai ter a solução do meu problema. Não, porque eu vou falar com o pastor Eduardo vai me ajudar. Fica aqui 2 horas ouvindo o pastor pregar e ainda acha que não resolve. Por quê? Porque não busca o Espírito Santo. Não se enche. E aí, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Versículo 5. 2 Reis 4, 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos. E ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite, você vê que a Bíblia fala que ele parou, ele não acabou. Ele para, ele não acaba. O que Deus tem é infinito. Ah, pastor, é que eu não sinto a presença de Deus como antes. Você não tem buscado como antes. Talvez você que não esteja se dando a Deus como um dia você se deu. Como no primeiro amor. Que você não via limites. Você não via horário. Você não ligava para o tempo. Se estava chovendo, nevando, caindo canivete, você estava aqui buscando a Deus. Hoje, não vou ficar aqui em casa, o pastor vai transmitir ao vivo mesmo. Eu vou assistir aqui em casa. Não sei se vocês estavam num culto que o pastor Eduardo gravou, ainda quando a coisa estava mais um pouquinho complicada, na pandemia, e eu contraí o Covid, tanto eu quanto a Maria. Maria, minha esposa, chegou a ficar um pouco mais, foi um pouquinho mais sério, que ela chegou a ficar internada, 4 dias, tudo, mas graças a Deus, Deus abençoou. E aí a gente teve que ficar lá em isolamento. Eu fiquei um tempo maior, porque lá em Leme tem que ligar a vigilância epidemiológica, sei lá como é que fala esse negócio. Você é batizado no Espírito Santo, mas não consegue falar essa palavra, né? Aí você fala em língua estranha, mas epidemiológica você não fala, né? É incrível, né? Aí, esse negócio aí mesmo, tinha que ligar para dar alta. E o meu resultado não chegava. Porque aí eles iam pegar o resultado, ver que deu positivo, ver os dias que eu já estava isolado e depois me dar alta. Então, eu não podia ir para a igreja. Aí, um dia eu mandei uma foto para o pastor, estava a dona Suzy abrindo o culto à noite, aí eu mandei uma foto para ele e falei, pastor, não vou pregar, mas participar do culto eu vou. Que coisa horrível, irmão. O culto, não, ficar em casa. Sei como tem pessoa que está conseguindo, irmão. Sinceramente. Eu estou lá no sofá. Aqui não tem uma cadeira aqui. Eu estou lá no sofá, comecei sentado, bonitinho, retinho aqui, ó. Quando eu fui me dar conta, eu já estava assim, esparramado. Falei, está amarrado. Jesus, eu estou no culto, Jesus. O pastor, até quem estava presente, viu o pastor falando, deixa eu dar a boa noite aí ao pastor Tiago, que está nos assistindo lá de Leme e tal. Eu estava em casa. Com o covidão lá. De repente eu estou sentado no sofá. Do nada. Como é que busca a Deus desse jeito, irmão? Eu não sei como tem gente que está conseguindo. Mas são essas facilidades que talvez estejam atrapalhando você, irmão. Aí a pessoa diz, mas não tem mais vaso, não tem mais azeite. Não, o azeite só para se você deixa de buscar. Na medida em que você medir, você será o quê? Quanto mais você der, mais você vai. A matemática de Deus é essa, irmão. Não tem falha. É exata. Quanto mais dá, mais. Você quer receber mais? Só você olhar. Quanto você tem se dado para Deus? Tudo agora é mais difícil. Você tem que olhar. Hoje, talvez você é uma pessoa que põe empecilho para tudo. Para tudo você tem uma desculpa, para tudo você tem um porquê, para tudo você... Aí depois, eu fui para a igreja, mas eu não senti a presença de Deus como antes. Claro. Você quer que do nada, você entra pela porta, já vem o Espírito Santo, você já é renovado.
Não, meu irmão. É o preço, é se dar. Cadê vaso? Não tem mais vaso. Parou o azeite. Deus vai desperdiçar? Deus vai dar para quem não quer? Você tem que mostrar que você quer, irmão. Se os filhos falassem, mãe, acabou, mas nós vai buscar mais, espera aí. Ia continuar, sim ou não? Você tem que mostrar o quanto você quer, irmão. Quanto você quer do Espírito, quanto você quer de azeite na sua vida. Como que você quer sair daqui hoje? Você quer sair cheio? Hã? Então você vai ter que se dar bastante para Deus. Não vai poder ficar fazendo essa oraçãozinha. Ai, Jesus. Nossa, como ele enrola. Meu Pai. Continue. Versículo de número 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Pronto, resolveu o problema, está tudo certo? Não, a Bíblia termina o texto dizendo, e tu e os teus filhos vivei? Isso aqui é a solução. Ela não só pagou a dívida, como ela viveu do que sobrou. Agora, a casa dela não ia ter nada. Minha casa não tem nada. Não, agora ia ter. Quando você se enche do Espírito Santo, a sua solução é o Espírito Santo. Quando você se enche dele, pode ter certeza, todas as suas necessidades serão supridas. O segredo não é ter muito dinheiro. O segredo não é ter muitos bens. O segredo é ter, é estar cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, buscar agora e se encher do Espírito Santo, como Paulo disse à igreja de Efésios, dos Efésios, enchei-vos do Espírito, pode ter a certeza. Você não vai sair daqui preocupado. Você vai sair daqui com a certeza que Deus ele vai suprir a sua necessidade. Esse é o segredo. É essa palavra que eu tinha para trazer a vocês hoje. Se encha do Espírito. Não fique esperando